Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos em mais um vídeo para a gente comentar sobre assuntos correlatos à área da magia. Oi, pessoal, voltando mais uma vez para fazer a sequência de vídeos que eu prometi trazer esse mês de outubro, em que se comemora Halloween, Samhain, que é um mês muito importante para os praticantes de magia, porque também significa a nossa passagem de ano. Então já digo para vocês que este próximo ano vai ser talvez mais difícil do que esse de 2024. Nós vamos falar isso mais para o final do ano, mais para dezembro, mas vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem começar algum negócio, comecem neste ano de 2024, porque quem deixar para começar em 2025 vai ter mais dificuldades do que aqueles que já começaram este ano. Este ano para mim foi um ano de muito trabalho, em que surgiram algumas oportunidades de voltar a publicar meus livros. Tanto que eu publiquei 2 livros esse ano, vou mostrar um deles para vocês daqui a pouco. E como eu tive algumas oportunidades, eu tive que adiar a abertura do meu ateliê, mesmo porque a reforma não terminou totalmente, as coisas não estão totalmente do jeito que eu quero. E escrever é uma coisa que eu amo e que você esquece da vida quando está escrevendo, e escrever é bem melhor do que ler. Mas você tem que saber o que você escreve, você tem que pesquisar às vezes. E nem sempre é fácil colocar uma ideia que está na cabeça no papel. Mas como surgiram algumas oportunidades muito importantes para mim esse ano, estou aproveitando, claro. A gente tem que aprender a ver para que direção o universo nos leva e seguir em frente, sem medo de ter que adiar alguns planos ou de modificar vários deles. Então eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês hoje. Feitiçaria, inveja, energia negativa, o que é isso? Isso existe? Dá para se livrar de tudo isso? Será que é real? Será que é da nossa cabeça? Será que alguém já fez uma macumba para você? Eu sou taróloga também, e uma das grandes perguntas que normalmente as pessoas me fazem ou me afirmam, ó, eu já passei em vários lugares e me disseram que a minha vida não vai para frente porque me fizeram uma macumba daquelas, ninguém consegue desmanchar e é por isso que a minha vida não anda. E aí quando eu jogo eu vejo que não tem macumba nenhuma, ou melhor, tem aquilo que eu chamo de automacumba. O que é automacumba? É a macumba imaginária, aquilo que eu imagino que me fizeram quando eu dei poder para alguém. Porque uma coisa, até que seja real, que alguém te pense mal, ou te mande uma ideia negativa, ou faça mesmo alguma coisa, por que aquilo vai te atingir? Por que o outro tem o poder de me mandar o mal e eu não tenho o poder de me defender? Já que também todo mundo acredita que tem anjo da guarda protegendo 24 horas por dia, tem gente que fala que tem até 2 anjos, que tem protetor, que tem mentor, que tem orixá, que tem tudo. Então por que quando o outro me manda algo negativo, por que aquilo entra? Já parou para pensar um pouquinho nisso? Então talvez hoje a gente possa esclarecer um pouco desse assunto. Eu fiz aqui um resuminho, fiz um artigo muito bem estruturado, que explica em detalhes. Eu vou deixar o link para vocês e vou tomar um pouquinho de água também. Essa semana eu espero que você já tenha feito suas atividades físicas. Eu não pude fazer. Semana passada eu fiz um implante dentário que eu estava adiando há muito tempo. Então é uma semana sem atividade física, onde eu deixei essa semana para escrever, para atualizar minhas coisas. E estou fazendo muito pranayama praticamente todo dia. Então não é uma atividade física, mas é uma atividade mental, espiritual, que ajuda o meu corpo a ficar bem. Se você não fez uma cirurgia, se você não tem nenhuma restrição médica, faça atividade física, gente. Fundamental para que o teu espiritual fique bem. Você vai perceber aqui no decurso do nosso papo como as energias intrusas sempre esperam uma brecha para afetar a tua mente e, consequentemente, o teu corpo. É sempre assim, o que afeta o corpo afeta a mente, e o que afeta a mente afeta o corpo.
Primeira pergunta que a gente precisa fazer: existe isso? Sim e não. Se você partir para o lado da ciência, que diz que apenas aquilo que pode ser provado por ela existe, então você vai pensar que não. Aí eu vou te falar outra coisa. Por exemplo, você pode dizer que eu acho que alguém me mandou uma feitiçaria, alguma coisa, porque a minha vida tá esquisita, ficou esquisita de repente, as coisas se modificaram. Ou você pode falar ao contrário: olha, eu fui numa, sei lá, fiz alguma atividade espiritual, fui numa missa, participei de alguma coisa, fui em algum lugar, me senti melhor, minha saúde melhorou. Você também tem aquelas coisas bem interessantes, a pessoa tinha uma doença grave, incurável, e ela fez uma promessa e ela conseguiu a cura. Por que que a medicina tem mais facilidade em entender as curas espirituais quando são católicas do que as curas espirituais que não são católicas? Você já parou para pensar nisso? Quando alguém diz que teve um milagre e o Vaticano logo em seguida, se for do interesse deles, por exemplo, inicia uma pesquisa e entrou um seriado na Netflix que fala exatamente sobre isso, muito interessante. Não me lembro o nome da série, comecei a assistir ontem. Primeira coisa que os investigadores fazem é chamar um médico para comprovar se a pessoa foi curada. O médico normalmente comprova a cura, mas ele não se ocupa em comprovar o método pelo qual a pessoa foi curada. Então, se, por exemplo, uma pessoa fez um tratamento e não falou que fez tratamento, que simplesmente fez uma promessa e se curou, vai ficar o dito pelo não dito. E ninguém reclama disso. As pessoas acham normal curas espirituais desde que sejam católicas. Os outros tipos de curas de outras religiões, aí todo mundo já fica meio cismado. Para um pouco e pensa. Todo o caminho que leva a isso. Assim que é comprovado uma cura, por exemplo, aquele ser que realizou a cura, ele começa a caminhar por um caminho para que seja beatificado. Se você não é católico, você não tem esse caminho. E você dificilmente vai encontrar um médico que queira comprovar uma cura espiritual numa clínica espírita, numa sessão espírita, ou por reiki, ou por qualquer outro contexto. Porque a gente já está acostumado. Milagre só existe na Igreja Católica, o resto do pessoal não quer saber. É mais ou menos isso. Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Não é só o resultado, mas o meio por qual foi obtido aquele resultado, que tem muita coisa a ver. Então, que influência externa fez a sua cabeça mudar a ponto de parar uma doença? Os assuntos são tratados e retratados pela ciência de formas bem diferentes e por caminhos bem insólitos, dependendo da origem dessa cura ou dessa coisa fora do comum que esteja sendo pesquisada. Os métodos de pesquisa praticamente não mudaram desde o início do século. A ciência continua pesquisando tudo como se tudo fosse apenas aquilo que já foi compreendido. O caminho é sempre o mesmo. Os equipamentos usados para pesquisa são sempre os mesmos, sem levar em conta que essas energias sutis telúricas que vêm da Terra, ou aquelas sutis que vêm do corpo humano, produzidas pelos nossos chakras e também pela nossa mente, possam ser comprovadas da mesma maneira. Então a física precisa criar equipamentos novos. E quem está enveredando mais por essa área é a neurociência. Mas não com equipamentos novos. Com pesquisas até bem lentas, como a da cannabis, que comprovadamente, cientificamente, tem algumas ações de melhora na saúde humana, ou como a ayahuasca, que também está sendo realizadas várias pesquisas nessa área, e que as pessoas não sabem exatamente como usar, mas que não estão abandonando porque está muito evidente que se por um lado pode causar algum tipo de reação ou até uma alucinação, por outro pode causar melhoras. Um fato interessante que eu notei, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, foi que no início da pandemia, isso por volta de 2019, 2020, aqui os paulistanos acreditavam que a Cracolândia, que é o lugar onde ficam várias pessoas com problemas de drogas, que ela fosse acabar. Porque as pessoas que moram lá moram em condições péssimas, se alimentam de forma errada
e estão sempre drogadas e estão sempre juntas. No entanto, lá não foi um lugar de extermínio de pessoas. Você já parou para pensar que isso é muito interessante? As pessoas que estavam fora, nós que não usamos drogas pesadas, que somos bem mais alimentados, bem nutridos, nós nos padecemos e fomos eliminados muito mais do que eles que moram naquele conglomerado. E eu não vi nenhuma equipe científica parar no lugar, estudar ou falar pra gente por que eles foram poupados e nós não. Você já parou para pensar nisso? Será que realmente tudo que nós acreditamos sobre saúde, sobre meio ambiente, será que está tudo comprovado mesmo? Será que é tudo isso? Será que está tudo no preto, no branco? Por que pessoas, esse pessoal de rua, eles se alimentam mal, eles dormem mal e eles sobrevivem? Alguns são até obesos. Como é que você explica isso? Por que a ciência não fala nada a respeito? Qual é o estudo que a ciência realiza para falar como é que estão os corpos dessas pessoas? Se você conhecer alguma pesquisa, me manda, porque eu não conheço nada a respeito disso. Então, as informações científicas que nós temos, elas são sempre socadas para nós. Eu lembro que muitos anos atrás, uma pesquisa científica revelou que o suco de laranja, por exemplo, só tinha um efeito bom para o teu corpo, que a vitamina C só se manteria viva após até 20 segundos, acho que é 20 segundos ou 2 minutos, uma coisa assim. Vou dizer que é 2 minutos. Após você espremer a fruta. Passado um determinado tempo, ela não teria mais nenhum efeito no seu corpo. Não sei se alguns de vocês se lembram disso. A ciência também fez diversas pesquisas criticando a manteiga, que era terrível para o coração. Tempos depois, disseram que a manteiga é ótima para o coração. A banha também era péssima para o coração, agora a banha é indicada para tudo. O ovo era péssimo, tudo dava colesterol, agora tudo faz bem. Então, será que nós temos parâmetro para acreditar nessa ciência constituída? Porque toda vez que você mostra uma experiência metafísica para eles, a cara de deboche, risinho, é a primeira coisa que eles te dão de resposta. O retorno é sempre um riso. A ciência não comprova. A ciência não comprova e o problema é nosso ou é da ciência? A ciência tem interesse em comprovar? Vocês já pensaram que se a gente começar a estudar esse lado, nós vamos poder deixar de usar vários remédios e isso acaba gerando prejuízo para uma indústria que move a medicina? Então são assuntos que você precisa parar e começar a pensar. A gente está indo sempre para o mesmo lado. Que interesse existe em que a gente consiga sempre acreditando nas mesmas coisas que eles dizem para você e que da noite para o dia, hoje faz mal. Passou um tempo, não faz mais. E fica tudo por isso mesmo. A gente não questiona, a gente vai aceitando e vai perdoando. Eu que nunca deixei de comer manteiga, porque eu não sou de ficar acreditando em nada disso. É que nem a batatinha, né? Eu adoro batatinha frita. Mas e todo mundo fala que ela é péssima para a saúde, mas será mesmo? Eu não sei. Sei não. Não sei se eu acredito nisso. Pode ser, né? Mas eu não sei, eu não acredito que nada que foi criado por Deus seja péssimo. É péssimo se você usar em exagero. Se não usar, até a água faz mal, né? Se tomar muito. Então a gente tem que parar e pensar um pouquinho nisso. Energia telúrica, vocês já ouviram falar? Eu estou estudando muito sobre isso. Já ouviram falar na Serra do Roncador? Lá tem muita energia telúrica. Tem pirâmides que se movem. Pesquisa um pouquinho esse assunto. Pirâmides pesadíssimas de 8 toneladas que se movem no ar. Não é mentira. Tem várias pesquisas sobre isso. Pesquisa não, né? Tem vários documentários. Você procura na internet, você vai achar. E a explicação que um cientista deu é que forjaram essa movimentação no ar, colocando ímãs. Só que ele não fez nenhuma demonstração prática. Eu quero que ele faça uma criação, uma maquete, no mesmo estilo daquela, com todos os parâmetros, todas as dimensões, e coloque os ímãs invertidos e faça também, cientificamente, alguma coisa flutuar no ar. Não fizeram. Então é mais fácil falar que tudo é fraude. Claro que eu desconfio das coisas,
Mas a gente não pode ser tolo a ponto de dizer que só porque um cientista diz que é uma fraude, que é. Ele tem que comprovar. Então tem muita coisa acontecendo. O Brasil tem muitos lugares interessantes para você pesquisar. Não é só dizer que está tudo errado. A gente não percebe o interesse da ciência em explicar as coisas. Porque isso vai tirando o poder, inclusive, dos médicos, né? Que acham que são donos dos seus corpos. Tem gente que vai fazer, às vezes, um exame que é bastante invasivo. Por exemplo, tem que fazer alguma biópsia de alguma coisa, às vezes não é nem comunicada do risco que corre. Então, as coisas precisam mudar. Claro que nós temos que caminhar junto com a ciência. A metafísica é uma ciência não comprovada. Mas a gente precisa caminhar junto e não um contra o outro. Eu fiz a última graduação que eu fiz foi em práticas integrativas. E existe uma briga muito grande, porque muita coisa funciona, só que a ciência aceita, mas diz que é tudo paliativo. Que é tudo o cérebro que inventa. Quer dizer, você acha que funciona e funciona. Bom, se eu acho que funciona e funciona, então deixou de ser paliativo. Alguma coisa dentro de mim abriu uma porta que ainda não está pesquisada, fazendo com que aquilo funcione. Quando você fala sobre magia, feitiçaria, todo esse tipo de coisa, essa mesma coisa que se abre para produzir uma cura inexplicada, ela também se abriu para esse campo. Então vamos entender melhor o que é isso, o que é real, o que não é. Eu estou falando aqui nesse meu texto que a mente ela pode criar coisas que mesmo não sendo reais se tornam. E aí eu estou falando uma coisa muito clara porque já aconteceu comigo isso. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que tem muito medo de barata e na hora de dormir você conseguir entrar no quarto dessa pessoa e fazer um ruído característico que a barata faz quando se move, a pessoa que tem medo de barata ela vai sentir no corpo dela tudo que o medo produz quando o inseto verdadeiro está perto dela. Ela vai sentir exatamente tudo. Se você 2 minutos depois falar para ela que foi você que causou essa experiência, aquele sentimento que ela tem não vai sair dela. E muito provavelmente ela vai começar a achar que apesar de você ter feito uma coisa que não é real, pode ser mesmo que tenha uma barata no quarto, ou pior, para o resto da noite ela não consegue nem dormir, achando que a barata está ali mesmo, dando pesadelos, mesmo que a barata não esteja. Então, obviamente que uma coisa irreal, mesmo quando você fala para a pessoa não é real, a sensação fica, porque a mente não sabe muito bem o que é real e o que não é. Outro exemplo, um parente seu morreu. Você sabe racionalmente que ele deixou de existir. A mente não. Para a mente essa pessoa vai existir para sempre. E os sentimentos que você tinha em relação a essa pessoa também vão existir. Faça uma experiência. Por que a mente não entende a palavra não? Primeira coisa que você aprende quando vai estudar programação neurolinguística, e talvez psicologia, não sei, não sou psicóloga, é que não existe não para a mente. Portanto, a mente não tem limites. Para ela é um contínuo. O não que você fala, alguma coisa que parou de existir, no seu cérebro, vai ser um caminho por onde os neurônios talvez não continuem correndo. Ela fecha, o cérebro fecha alguns caminhos, mas eles continuam ali. Eles podem abrir novos caminhos e param de usar alguns. Algumas regiões do cérebro deixam de ser usadas, isso já é científico. Tanto que quando os cientistas fazem pesquisas com ayahuasca, exatamente isso que eles comprovam. Algumas regiões do cérebro, elas começam a se iluminar, a trabalhar. Regiões que antes estavam paradas. Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho fora da caixinha. Você é o resultado das suas crenças, sejam elas reais ou não. Se você acredita, está valendo. A magia também ela é criada a partir de várias crenças e leis. Que nesse sentido elas são reais, mas o que você vai fazer com que você acredita que seja magia, isso é por sua conta. Eu posso acreditar mesmo que alguém me mandou uma energia negativa e falar, tá, mandou e daí? Tô nem aí, não entra em mim, fim, tô fechado.
De fato, o corpo fechado que as pessoas falam, de verdade, é a mente fechada para isso. Se você não acredita, não te pega. Mas se você acredita, você está com a brecha, está com a porta aberta. Tá, eu posso acreditar que magia existe, mas como é que eu faço para me proteger? Existem meios? Existem. Então vamos entender os tipos de magia que pode existir. A magia que a pessoa encomenda para você. Por exemplo, a pessoa está com raiva de você por alguma coisa. Normalmente ela vai em algum lugar, ela vai pagar um dinheiro e alguém vai fazer uma oferenda. E nessa oferenda vão invocar alguns espíritos que não são bons, nunca são. Espíritos de luz não fazem nada contra ninguém nunca, de jeito nenhum. Esses espíritos dão nomes falsos para que você pense que eles são os conhecidos, a maioria não são. Eles sabem quem é você, às vezes tem alguma peça de roupa sua, tem seu nome, e pelo seu nome ele consegue magnetizar aquilo e chegar no seu endereço, consegue. Aquilo já está em você, você está pensando firmemente na pessoa. Essas entidades chegam na sua casa, ficam próximos de você e começam a te mandar ideias negativas. Vai pelo ar. Normalmente eles te influenciam atrás de você, para que pegue energia aqui. É sempre aqui. Quando você começa a se projetar, normalmente nós somos atacados, somos sim. Alguns projetores não falam isso, eu falo, porque eu já fui atacada várias vezes. Mas quando o espírito está bem próximo de você, ele vai te atacar pela nuca. Quando ele está distante, ele vai jogar energia no teu abdômen, na área do plexo. É aquele calafrio que te dá na nuca. Quando você sente o calafrio aqui na nuca, quando você sente aquele arrepio, é que o espírito está muito próximo de você. E ele começa a jogar ideias. Ele vai esperar uma hora do dia em que de repente você não está muito bem, está meio chateado. É a hora que você deu o branco mental. E é aí que aquilo entra. Aí você começa a se influenciar. Alguma coisa começa a mudar em você. Você começa a pensar em outra direção. Você começa a lembrar de coisas antigas que já não fazem mais sentido, mas que nesse momento começa a te chatear. E a chateação começa a vir para o seu dia a dia. Pronto, pegou. Essa é a macumba. A feitiçaria, é isso. Tem outros tipos. A inveja, por exemplo. A diferença da inveja para a feitiçaria, para a macumba, é que a origem é a própria pessoa. Eu não vou precisar pedir de espírito para me ajudar, nada disso. Teu vizinho viu que você está melhorando de vida, você começou a arrumar a tua casa, tá todo mundo sem grana na casa dele, ele luta na concepção dele, não sabe nada da tua vida, mas isso causa tanto ódio para ele, que ele começa a mandar esse ódio para você. Por que ela consegue e eu não consigo? Em nenhum momento o invejoso para pensar que você trilhou um caminho para chegar até isso. Aliás, isso aí ele não quer nem saber. Ele acha que para você tudo é fácil. Apenas você existir na vida dele já vai ser a causa do ódio para que ele tenha inveja de você o tempo todo. E aquele ódio vai chegando. O ódio é mais forte que a macumba, que a magia. Por quê? Porque a magia a pessoa fez uma vez, daqui a um tempo, se você não retroalimentar aquilo, não fizer novas oferendas, novos trabalhos, como se dizem, aquilo acaba. Fica em suspenso. Fica próximo da tua aura. Se conseguiu chegar nela, ele fica ali. Fica como pontos escuros. Você enxerga isso. Você sente. São palpáveis. Agora, o invejoso, ele retroalimenta o ódio dele para você diariamente. Então, no seu trabalho, por exemplo, que normalmente tem os invejosos, ou na sua vizinhança, é bem pior. Porque a pessoa fica o tempo todo te mandando aquele ódio. Se ela te oferece alguma coisa, por exemplo, algum alimento, uma bala, um chocolate que seja, está contaminado, gente. Então preste muita atenção. E aí você, para fazer um social, né? Ah, mas tudo bem, eu tô legal, isso não existe, eu não sei. Você não percebeu ainda? Para piorar, você almoça diariamente com essa pessoa. Então a tua comida está completamente contaminada. Eu me lembro que eu trabalhei num lugar que tinha uma senhora, sabe esse tipo de pessoa que reclama de filho o dia inteiro, que a vida dela é para reclamar de tudo. Parece que não tem nada de bom na vida da pessoa, ela só reclama, e ela ganhou o título de coitadinha, que o brasileiro adora adotar os coitadinhos, e todo mundo tem muita pena dela, menos eu não tenho. Porque eu sei que a vida é aquilo que você fizer da tua vida, você escolhe. Você entrou numa roubada, você vai ter que sair dela.
Então não vem dizer que a tua vida é ruim porque é o destino, porque isso não é real. E essa mulher, ela um dia pediu para almoçar comigo, aí o almoço, gente, para mim, é aquele momento que eu gosto de me conectar com Deus, com a deusa, sabe? É aquela pausa para me preparar para a segunda parte do meu dia. Então é um momento de energia em que eu estou recebendo o prana na minha comida, porque toda vez que eu me alimento, eu agradeço por esse alimento e a energia divina vem me iluminar e vem na minha comida. Então é algo bom para mim, eu não vou usar para contaminar. E eu tive coragem e falei para ela, eu não quero almoçar com a senhora não. Ela não entendeu, não perguntou o motivo e ficou do jeito que ficou. Ela não ficou com raiva, mas eu falei para ela, não quero almoçar com a senhora. Também não sei porquê, talvez eu tenha sido tão sincera que nem comentário surgiu. Ou talvez ela tenha até ficado com vergonha de falar, olha, aquela lá não quis comer comigo, é metida, mas não tô nem aí. Eu não ia me prejudicar por causa dela. Então é muito interessante saber, por exemplo, cidades astrais que a gente comenta, né? Que a gente vai depois que faz a última passagem aqui. Essas cidades astrais, porque do outro lado, tudo que você pensa meio que aparece na sua frente. Não só do outro lado, nesse lado aqui. Eu tinha muito medo de barata antes. Por isso que eu dei exemplo da barata. Eu já vi vários espíritos materializados em formato de barata. Eu estava no banheiro uma vez, sentada no meu troninho, logo cedo, me preparando para trabalhar. Uma barata enorme saiu da parede, gente, e passou por baixo das minhas pernas. Eu sabia que não era real. Mas na hora eu levantei e fui vasculhar o banheiro para ver se tinha alguma coisa. Eu já vi baratas no meu quarto e não tinha barata nenhuma, então isso é super frequente. Se você tem medo de barata, se livre dela. Medo de barata, uma dica para vocês, eu não tenho mais. Mato barata voadora, mato o que for, não gosto de barata. Mas normalmente, se a sua casa tiver uma infestação, pode estar sendo usada por alguma invasão energética. Quem tem medo de barata tem medo de ser invadido, de repente. São pessoas extremamente controladoras, porque a barata ela não te dá opção, né? Ela vem para cima de você, e por mais que você grite, sapateie, ela continua vindo. Parece que ela tem uma percepção exata de quem tem medo, porque ela vai exatamente naquela pessoa. Os outros que não tem, ela não vai não. Ela tem uma percepção incrível de sentir aquele que tem medo dela. Então quem tem medo de barata, na verdade, tem medo de ser invadido, tem medo de precisar de mudar de ideia muito rápido. É aquele tipo de pessoa que se incomoda quando foi invadida por alguma coisa. Eu não quero mudar de caminho. A pessoa pensa exatamente isso. E estou sendo obrigado. É a pessoa que tem medo de barata. Então uma dica para você. Comece a fluir de acordo com o universo. E você vai perder esse medo de barata. Esses espíritos que são ditos de quinta dimensão, que são aqueles que não têm mais corpos, por exemplo, eles são completamente diferentes. São aqueles que quando fazem a última passagem, eles se livram de qualquer energia intrusa. Porque eles não estão mais naqueles tipo de pensamentos que te amarram aqui, te obrigando a reencarnar, do tipo, eu só quero justiça, eu não merecia ter passado por isso, ou ele vai me pagar. É isso que te faz reencarnar várias e várias vezes aqui. Isso não é karma. Isso são amarras, gente. Karma é aprendizado. E não existe como se livrar do karma. Se você se livra do karma, você não evolui. O karma não é queimado, não é apagado, nada disso. Karma são lições que você tem de aprendizado, são muito úteis. E Dharma já é tudo aquilo que você traz completo, realizado dentro de si. Então, quando você começa a entender que a vida ela ocorre em detrimento das suas decisões e que tudo está certo no seu caminho, mesmo que doa, que tudo é aprendizado, você para de reencarnar, sua saúde melhora, você se livra de inveja, você se livra de tudo. Porque você começa a perceber que tudo bem, a pessoa me odeia, mas esse é o problema dela. E aí você vai ficando calmo
vai percebendo, você consegue sentir a energia sutil, negativa, se aproximando de você, seja uma coisa mais palpável para quem é um sensitivo, ou seja uma coisa mais mental. E aí você faz 3 perguntas que eu aprendi a fazer durante os anos, que me ajudaram tanto a me sutilizar mais, a poder enxergar quando essas energias chegam e a perceber aquilo que não faz parte de mim. 3 perguntas básicas para você fazer no seu dia a dia. Quando foi que comecei a me sentir desse jeito? Que eu estava bem antes. O que aconteceu que fez com que eu me sentisse mal, com que as coisas mudassem? Segunda pergunta. Normalmente eu teria essa ideia? Normalmente eu agiria dessa forma com essa pessoa? Terceira pergunta. Quem normalmente pensaria ou agiria dessa maneira? São 3 perguntas. Quando foi que comecei a me sentir assim? Normalmente quando eu teria essa ideia? Ou é uma ideia que normalmente não passa pela minha cabeça? E quem normalmente pensaria ou agiria dessa maneira? Essas 3 respostas podem te dar informações sobre quem te enviou a magia, quando ela chegou e se ela realmente é real. Vou repetir, essas 3 respostas podem te informar se alguma energia foi enviada para você, quando ela chegou e às vezes até qual foi a origem, tá? Se você começar a perceber isso, é o início da sutilização da sua energia. E você consegue sim se livrar de muita coisa. Espero que esse vídeo tenha sido útil nesse mês tão importante pra gente e que você comece a enxergar a magia de outra forma. O mal está nas pessoas. Magia é só uma forma de direcionar o seu mental. Namastê e Blessed Be.